boa noite. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Aqui quem fala com todos é o professor Luciano Firmino. E estamos aqui trazendo mais um conteúdo do nosso curso de Teologia Básica. Hoje nós iremos estudar brevemente um dos grandes pensadores chamado René Descartes, muito conhecido pela frase "penso, logo existo". Veremos algumas contribuições importantes para o cristianismo e, de certa forma, é necessário entender a sua filosofia para compreender a vida e a realidade. Sem esse pensador ou sem o seu método, estaríamos de fato enganados. Eu achei na internet essa ilustração que já vai fazer sentido a vocês. A princípio, Descartes ele usa a dúvida para desenvolver uma filosofia ou uma ciência ou um método, uma abordagem para que ele consiga saber de fato por si mesmo que ele é real e que as coisas ao redor de si são reais. E ao mesmo tempo, esse método também consegue dar a Descartes ou aqueles que estudam esse filósofo a afirmação de que existem ilusões. Basicamente, Descartes ele não vai dizer assim, não usemos os sentidos como visão, audição, tato, paladar, para conhecer o mundo, porque os nossos sentidos nos enganam. A partir daí também ele cria uma teoria de que existe algum fantasma, algum espírito, ou poderíamos dizer assim também, alguma organização governamental, midiática, religiosa, ou até mesmo espiritual, como é o caso que você está vendo aqui. Até mesmo é possível que a ciência esteja nos enganando. Por exemplo, ele usou a matemática. Matemática muito exata, muito precisa. Pode, na argumentação que ele vai trabalhar, ele toma esses exemplos para mostrar a vocês, olha, se você confia no governo, se você confia na ciência, se você confia em certos espíritos, tá? Se você confia em si mesmo, se você confia nos seus sentidos, é possível que isso possa estar me enganando. Então, ele vai desenvolver toda uma teoria muito interessante para que a gente consiga verificar se não estamos sendo enganados por fatores externos e também se estamos sendo enganados por nós mesmos. Então, é um filósofo muito importante para a filosofia e para a teologia. Antes de tudo, feitas essas breves introduções, eu quero citar aqui Apocalipse capítulo 13, versículo de número 14, que ajuda a entender bastante essa figura. Você observa que essa figura existe o diabo manipulando René Descartes, bonequinho, tá? Então, a manipulação funciona na mente da gente, no nosso corpo, como se nós estivéssemos vivendo as nossas vidas normalmente, em liberdade. Por exemplo, aqui no Brasil, eu sempre gosto de dizer isso, que aqui no Brasil, a partir de qualquer tipo de governo de esquerda, as pessoas acham que estão sendo livres, sendo iguais, tendo certas liberdades. Na verdade, elas estão sendo escravizadas mentalmente e posteriormente fisicamente. Então, essa é uma ideia muito interessante para ser ilustrada na própria filosofia de René Descartes. Isso tem um certo sentido quando a gente pega Apocalipse, capítulo 13, versículo 14. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse, na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, abre aspas, a Bíblia ensina-nos que existem realmente espíritos e também ensina que a nossa vontade, né, dentro do pecado original, podem nos enganar. E esses espíritos têm um poder de manipulação capaz de desviar o ser humano do caminho de Deus, certo? Fecha aspas. Então, baseado nessa leitura, baseado no que estou aqui dizendo, podemos entender melhor a figura de René Descartes. Deixa eu guardar isso aqui. Pronto. Ou o pensamento dele e o seu método, para que não se engane a si mesmo e nem seja enganado. Então,
Você acredita que existem organizações, política, religião, ciência, faculdades, informações midiáticas, filmes que possam me iludir, me enganar? Então, muito bem-vindo. Isso é verdade. Então, a partir desse aspecto, também é verdade que é possível escapar ou refutar ou vencer essas manipulações. Como René Descartes ele era muito racionalista, ele não vai usar a escritura como seu ponto de referencial, ponto teórico, ponto de partida. Ele vai usar a dúvida. Mas nós que somos cristãos, não usamos a dúvida, usamos a palavra de Deus para vencer as ilusões criadas por nós mesmos ou por algum gênio maligno ou por qualquer sociedade que é anticristã. Então, nós, cristãos, no curso de teologia, usamos as escrituras. Porém, a filosofia de Descartes era a parte da dúvida, tá? Nós partimos das palavras de Cristo, o verbo de Deus. Então, essa é uma das grandes diferenças entre nós, porém, isso vai ser unido quando a gente entende bem essa perspectiva. Bem, estou aqui citando aqui um livro, Descartes. Tido como o primeiro filósofo moderno, sua obra revolucionou a filosofia e a ciência. Como matemático, sugeriu a fusão da álgebra com a geometria, gerando a geometria analítica, e criou um sistema de coordenadas que hoje leva seu nome. Sua obra filosófica destaca a importância do método e traz avanços no campo da ontologia e da metafísica. Ele nasceu na França e a principal ênfase que ele tem é no empirismo. A área de estudo que ele se dedicou é metafísica, ontologia, epistemologia, ética e matemática. Principais obras: Discurso do Método, Geometria, Meditações Metafísicas, Princípio da Filosofia e As Paixões da Alma. A importância dele reside no seguinte: ele é o fundador da filosofia moderna, segundo a maioria dos acadêmicos da área da história da filosofia. Bem, ele vai estudar no colégio jesuíta, mas ele vai pensar que o que ele aprendeu nesse colégio não foi totalmente satisfeito e ele tende agora a descobrir a verdade absoluta que ele supostamente viu nos livros. Então ele vai buscar essa verdade absoluta observando o mundo, né, através da sua mentalidade. Tanto que ele alista-se nas tropas holandesas de Maurício Nassau em 1618, tudo para descobrir a verdade absoluta. Também tem contato com a física copernicana, então ele dedica-se ao estudo da filosofia e ele tem como objetivo conciliar a nova ciência com as verdades do cristianismo. Olha aí. Mas Descartes receia ter problemas com a Inquisição. Então, novamente, pessoal, as religiões, ou as falsas religiões, que eu sempre tento trazer aqui vocês, que é o catolicismo, o espiritismo, enfim, tem impedido nossas vidas de crescer culturalmente e espiritualmente, porque o que eles querem é justamente isso, nos manipular à semelhança dessa imagem que está aí. Então, ele, com medo da Inquisição, que era patrocinada e desenvolvida pela Igreja Católica, ele tem que fugir, tem que ir para outro local para estudar e conhecer a realidade. Em 1629, vai para a Holanda, estuda matemática e física. Infelizmente, ele vai morrer de pneumonia. Então, toda a obra que o filósofo René Descartes ele visa mostrar que o conhecimento real, para ser verdadeiro, ele precisa ser fundamentado, ter um fundamento extremamente metafísico. E para que isso seja de fato concretizado, ele não fica apenas teorizando, ele desenvolve realmente uma metodologia, ou o método cartesiano. Basicamente, consiste em 4 passos. Primeiro, verificar. Segundo, analisar. Terceiro, sintetizar. E quarto, enumerar. René Descartes, ele é um gênio, tá? Ele é um filósofo. Tanto que, segundo alguns livros, eles dizem que foi através de um sonho que ele teve em 10 de novembro de 1619 que ele se despertou para a filosofia. E graças a Deus, essa filosofia nos dá certos subsídios para não sermos enganados. Então, nesses 4 métodos, basicamente, vamos ver o seguinte: verificar se existem evidências reais e indubitadas acerca do fenômeno ou coisas estudadas.
Por exemplo, o cristianismo é real? Sim. Existem evidências? Sim. O catolicismo é real? Não. Tem evidência? Também não. Um exemplo, tá? Analisar, dividir ao máximo as coisas em suas unidades mais simples, básicas, e estudar com mais simplicidade. Depois, sintetizar. Então, ele vai agrupar novamente as unidades estudadas em um todo verdadeiro, né? Uma verdade absoluta. Por fim, ele vai enumerar, então, todas as conclusões e princípios utilizados a fim de manter a ordem correta do pensamento. Então, o método cartesiano consiste no ceticismo metodológico, que duvida de cada ideia que não seja clara e distinta. Desse modo, Descartes instituiu a dúvida. Só se pode dizer que existe aquilo que puder ser provado, sendo o ato de duvidar indubitável. Então, mesmo ele sendo racionalista, mesmo ele sendo participante desse ceticismo metodológico, ele necessariamente nunca foi ateu e nem agnóstico. Ele era cético a respeito, por exemplo, vou dar um exemplo melhor. Por exemplo, eu, Firmino, não acredito no Deus do Espiritismo. Eu não acredito no Deus das Testemunhas de Jeová. Eu não acredito nos deuses do hinduísmo. Eu não acredito nos deuses do candomblé. Eu não acredito nos deuses ou no Deus da mitologia. Isso me faz ser ateu? Em certo sentido, sim. Porque esses deuses não existem. Ou esse Deus não existe. Porém, se me perguntarem, você acredita em Jesus Cristo, na palavra de Deus, na Trindade, nos 66 livros da Bíblia? Sim, eu acredito. Isso é verdade. Conforme o que está escrito. Né? João capítulo 14, versículo 6, João capítulo 1, e assim por diante. Tudo que está escrito é verdade e nós devemos acreditar nisso. Então, eu sou cristão, porque eu acredito naquilo que é evidentemente provado, verificado pelas escrituras. Tá certo? Então, temos aí. Então, Descartes, ele é certo no que diz respeito a isso. O que é engano, o que é ilusão, a gente tem que ser certo, não devemos acreditar. Por exemplo, a hóstia, né? Esses certos rituais religiosos que nada valem, não tem realidade. Então, a gente deve realmente refutar tudo isso. Então, finalizando toda essa breve explanação, só apenas concretizando melhor esse método que faz a gente perceber como estamos lidando conosco, com o mundo e com Deus. Tá? Por exemplo, a aplicação do método. Então, ele vai aplicar esse método, tá, para descobrir a verdade. Então, por meio da dúvida, ele descobre a verdade. Primeiro, quando ele faz essa aplicação do método, temos o seguinte: seus sentidos podem nos enganar, tá? Por isso a gente precisa utilizar essa dúvida, porque os meus sentidos podem me enganar. Segundo, quando eu estou sonhando, tá? Eu posso estar acordado ou estar acordado sonhando, eu posso ter uma ilusão mental. Terceiro, acreditar que 2 mais 3 é igual a 5 pode ser errado, já que a minha memória pode esquecer ou confundir os meus raciocínios. Quarto, há um mundo externo, já que um demônio maligno poderia me enganar. Então, com toda essa dúvida, havia uma coisa que Descartes considerava impossível de duvidar, isto é, de que estava duvidando. Diferente de Descartes, que ele pega a dúvida, coloca certos problemas e, por fim, diz que esses problemas serão solucionados porque eu existo, mas por causa da dúvida. Porém, no nosso caso, nós dizemos o seguinte: nosso método é a escritura. Temos esse problema. Quem vai solucionar todos os problemas é Jesus Cristo, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, temos aí uma filosofia muito interessante que nós devemos aí, se possível, nos aprofundar. Obviamente, Descartes também tem outras contribuições, por exemplo, para defender e comprovar a existência de Deus, tá? Algo muito interessante. Mas eu apenas selecionei esses detalhes que, ao meu ver, seria interessante para o nosso curso de teologia básica, tá? Então, bons estudos. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, um comentário, uma sugestão. Você conhece René Descartes? Sim ou não? Diga aí para eu ver o que você está aprendendo, tá? Porque nosso conteúdo é voltado ao conhecimento, à informação, à análise, à propagação daquilo que a gente mais
deseja que as pessoas saibam que é conhecimento verdadeiro. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo.